Tem coisa que a gente guarda na memória não porque quer, mas porque não consegue esquecer. O cheiro de flores brancas, misturado com perfume caro. O barulho dos saltos no mármore polido. O som de uma risada que não era de alegria, era de desprezo. Eu lembro de cada detalhe daquela noite, como se o tempo tivesse parado ali, naquele salão, naquele momento em que eu deveria estar celebrando, e em vez disso, fiquei parada sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. 6 meses depois que me separei, um sócio da empresa me chamou numa reunião e disse que tinham sido contratados por um grupo novo, um fundo de investimentos chamado Grupo Verano, e que iam precisar de alguém que soubesse trabalhar com os dados de reestruturação deles. Eu peguei o projeto. Na sexta-feira às 7, Daniel me esperava numa mesa no fundo de um restaurante em Pinheiros que eu nunca tinha ido, mas que era exatamente o tipo de lugar que fazia sentido para ele. Sem ostentação, boa comida, barulho suficiente para ter privacidade sem precisar sussurrar. Ele estava de camisa azul escura, sem paletó. Eu cheguei com um SIC 2 minutos de antecedência. Ele olhou o relógio quando eu sentei. Você é pontual, ele disse. Você também, eu disse. Sou. Ele pegou o cardápio. Mais uma coisa em comum. Eu peguei o meu cardápio. Quantas você já contou? Eu disse. Algumas, ele disse, sem levantar o olhar do cardápio. Eu não disse nada por um segundo. Daniel. Ele levantou o olhar. Isso não é fácil para mim, eu disse. Não porque é você, mas porque eu passei um tempo longo acreditando que o problema era eu. E reconstruir isso tem um custo que não é visível para quem está de fora. Ele pousou o cardápio. Me olhou com aquela atenção que não tinha atalho. Eu sei, ele disse. Eu não tô com pressa. Ai, o olhai. Por que não? Eu disse. A maioria das pessoas tem pressa. Eu não sou a maioria das pessoas, ele disse. Simples. E havia nessa frase a menor quantidade possível de arrogância e a maior quantidade possível de verdade. Eu olhei para o cardápio de volta. O que você vai pedir? Eu disse. Não sei ainda, ele disse. Você? Também não. A gente ficou em silêncio, os dois olhando o cardápio, e era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O garçom veio. A gente pediu. A conversa foi se abrindo do jeito que as conversas abrem quando duas pessoas já se conhecem bem o suficiente para pular as partes superficiais e ainda não se conhecem bem o suficiente para ter esgotado o que importa. Em algum momento, ele me contou que o pai havia morrido 3 anos atrás e que assumir o grupo tinha sido diferente do que ele tinha imaginado. Em algum momento, eu contei que a minha mãe havia me ligado na semana passada para perguntar se eu estava comendo direito e que eu tinha respondido que sim mesmo, sendo mentira. Ele riu, de verdade, aquele riso raro que eu tinha visto umas 3 vezes em 18 meses. Eu me peguei sorrindo para a mesa. Não era o final de nada, era o começo de alguma coisa que eu não tinha nome ainda e que não precisava ter. Silvana Monteiro Braga nunca me pediu desculpa. Eu não esperava que pedisse. O que aconteceu foi que, 3 meses depois do casamento, a Braga Construções fechou uma parceria maior com o Grupo Verano, e numa reunião de apresentação que eu coordenei, Rodrigo e um dos sócios do pai apareceram no escritório do Verano em São Paulo. Rodrigo me viu na cabeceira da mesa de reunião. Ele ficou parado por um segundo na entrada da sala. Depois entrou, cumprimentou todo mundo, sentou. Ao longo de toda a reunião ele foi educado, objetivo e não olhou para mim mais do que o necessário. Mas no final, quando todo mundo estava saindo, ele me esperou perto da porta. Renata, Rodrigo. Ele cruzou os braços, descruzou. Você tá bem? Ele disse. Tô ótima, eu disse. E era verdade, de um jeito que eu não precisei forçar. Ele acenou com a cabeça. Fico feliz, ele disse. E tinha algo na voz que eu decidi acreditar que era genuíno. Ele saiu. Eu voltei para minha mesa. Tem coisa que a gente guarda na memória não porque quer, mas porque não consegue esquecer. O cheiro de flores brancas misturado com perfume caro, o barulho dos saltos no mármore, o som de uma risada que não era de alegria, mas tem também o ar frio de Campinas de madrugada, a luz amarela do estacionamento, uma pergunta simples e uma resposta simples. Tem a planilha aberta à tarde da noite,
o café que esfria, o projeto que vai tomando forma linha por linha. Tem a minha mãe ligando na semana passada para perguntar se eu tô comendo. Tem o riso de Daniel naquele restaurante em Pinheiros, raro demais para desperdiçar. Eu me chamo Renata Souza, filha de professora e de mecânico, Zona Leste de São Paulo. Formada pela USP, especialização paga com bolsa e trabalho, sem sobrenome que impressiona, com trabalho que fala por si. E essa, descobri, é a melhor versão de qualquer apresentação que eu poderia fazer. Trabalhei naquilo por 8 meses. Noites, fins de semana, planilhas que eu sonhava enquanto dormia. No final desse processo, o Grupo Verano fez uma proposta para minha empresa que incluía, entre outras coisas, a contratação direta de mim. Foi assim que virei diretora de estratégia do Grupo Verano. Qual foi o momento dessa história que mais chegou perto de algo que você já viveu ou viu alguém viver? A cena do corredor com a Silvana, quando a Renata disse tudo com calma. A hora que o Daniel foi buscar ela na mesa, ou o final no estacionamento. Me conta nos comentários. A gente lê tudo. E se essa história chegou até você de alguma forma, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem muita gente por aí que está aguentando uma Silvana e precisa lembrar que o trabalho tem peso, que o sobrenome não define ninguém e que às vezes a vida arruma as coisas sem você planejar. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não está inscrito, aperta agora, porque a gente tem muito mais história esperando por você. O Grupo Verano tinha operações em 7 países, um portfólio de empresas que incluía tecnologia, logística e um setor de infraestrutura que estava crescendo mais rápido do que qualquer coisa que eu tinha visto antes. O CEO do grupo era um homem chamado Daniel Verano, 42 anos, filho do fundador, formado em economia em Londres e absolutamente inacessível para quase todo mundo dentro da empresa. Eu não era quase todo mundo. Trabalhar diretamente com Daniel Verano foi das coisas mais difíceis e mais fascinantes que eu já fiz. Ele era exigente de um jeito que não tinha nada a ver com arrogância. Era exigente porque ele mesmo exigia de si o dobro do que exigia dos outros. Ele lia tudo, questionava tudo. Mas quando você entregava algo bom, ele dizia isso sem rodeios. Depois de 18 meses trabalhando juntos, a gente tinha construído uma relação de respeito que era rara naquele ambiente. E ninguém sabia muito sobre isso, porque eu não era do tipo de pessoa que usava o sobrenome do chefe para abrir porta. Eu tinha o meu próprio trabalho, a minha própria trajetória. O que acontecia entre o escritório e a minha vida pessoal era uma fronteira que eu guardava com cuidado. O convite para o casamento chegou por mensagem. Era de uma amiga em comum, a Patrícia, que tinha ficado próxima de mim durante os anos com Rodrigo e continuado amiga depois do término. Ela mandou uma foto do convite, o nome de Rodrigo Braga e de uma mulher chamada Isadora Fontes. Patrícia escreveu embaixo: ela é de família boa. Silvana tá nas nuvens. Você vai? Eu fiquei olhando para a mensagem por uns 2 minutos. Ia ter toda aquela gente que me conhecia do tempo de Rodrigo. Ia ter Silvana, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ia ter o constrangimento padrão de ex na festa de casamento. Mas tinha também a Patrícia, que era madrinha, e que tinha me pedido pessoalmente para aparecer. E eu não era mais a mulher que fugia das coisas difíceis. Vou sim, eu respondi. A recepção era num espaço de eventos em Campinas, num condomínio fechado, com vista para um lago artificial que brilhava com as luzes do salão. O tipo de lugar que custa uma fortuna e é escolhido para mostrar que pode. Eu cheguei sozinha, de vestido azul marinho longo, cabelo preso, batom vermelho discreto. Não estava tentando impressionar ninguém. Estava tentando ser eu mesma, num lugar onde durante anos eu tinha tentado ser quem eles queriam. Patrícia me abraçou na entrada com aquela energia de madrinha sobrecarregada que faz de tudo ao mesmo tempo. Você tá linda, Rê. Jura que tá bem? Tô bem de verdade, eu disse. E era verdade. O salão estava cheio. Mesas com arranjos altos de flores brancas, velas, aquele murmúrio de festa chique onde todo mundo fala mais baixo do que fala em casa.
Eu peguei uma taça de água com gás e fui me situar no ambiente. Foi aí que eu vi Silvana. Ela estava do outro lado do salão, num vestido cor de champanhe, com um colar de pérolas que parecia ter saído direto dos anos 80. Estava rindo com uma mulher que eu não conhecia, as duas com aquele jeito de quem sabe que é o centro da festa e quer que todo mundo saiba também. Ela me viu. Por um segundo, os olhos dela pausaram em mim. Depois, ela virou de volta para a conversa como se eu fosse parte do cenário. Eu respirei fundo e fui sentar na minha mesa. Mas deixa eu começar do começo, porque essa história não começa no casamento. Ela começa muito antes, numa manhã de segunda-feira, com uma xícara de café frio e uma notícia que mudou tudo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque essa história vai fazer você lembrar de alguém que você conhece. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque a gente tem muito mais história assim esperando por você. A mesa que me colocaram ficava perto do fundo do salão, longe do palco, perto da saída de serviço. Eu reconheci a lógica. Não era descuido de organização de festa, era uma mensagem. As outras pessoas na mesa eram primos distantes de Rodrigo que eu mal conhecia, e um casal que claramente também não era do círculo principal. A gente ficou na educação básica de festa, comentou o espaço, elogiou a decoração, bebeu o que tinha, mas eu estava prestando atenção no salão. Tinha uma área separada no lado direito do ambiente, levemente elevada, com mesas diferentes, taças maiores e um serviço que claramente estava num ritmo distinto do resto. Essa era a área VIP da festa. E sentado numa das mesas dessa área, conversando com um homem que eu não reconhecia, estava Daniel Verano. E pisqué, Daniel estava em Campinas, no mesmo casamento que eu. Ele usava terno escuro sem gravata, o jeito que ele sempre aparecia em eventos que ele considerava sociais, mas não profissionais. Estava inclinado para frente, ouvindo o que o outro homem dizia, com aquela expressão concentrada que eu reconhecia de reuniões. Ele não tinha me visto. Eu fiquei quieta. Daniel Verano, numa festa em Campinas, significava que o homem que Rodrigo consideraria um convidado de honra de outro mundo era alguém com quem eu trabalhava há 18 meses. Significava que a geometria daquela noite era mais complicada do que eu tinha calculado quando aceitei o convite. Eu precisava pensar, mas aí Silvana apareceu do nada. Ela veio com aquele passo decidido de quem está na festa dela e pode fazer o que quiser. Parou na beira da minha mesa, com o colar de pérolas brilhando e o sorriso que eu conhecia de cor. Renata. Que surpresa! Ela disse meu nome como se fosse uma palavra levemente estranha na boca. Boa noite, Silvana, eu disse, levantando o olhar, mas não levantando da cadeira. Não sabia que você tinha sido convidada, ela disse, virando levemente o rosto, como se estivesse falando para o salão em geral. A Patrícia devia ter esquecido de me avisar. Eu não disse nada. Ela olhou para o meu vestido, devagar, do ombro até a bainha. Você está diferente, ela disse por fim. A pausa antes de diferente durou exatamente o tempo certo para soar como um insulto, sem que ninguém pudesse provar que era. Mais séria. O trabalho está ocupando muito? Coitada. Tô bem, obrigada. Que bom. Ela pegou a taça de vinho que carregava e deu um gole pequeno, calculado. É que a gente ouve falar, né? Que você mudou de emprego de novo. Eu sempre achei que você precisava de mais estabilidade, Renata. Gente da sua formação, às vezes, tem dificuldade de se fixar. Gente da sua formação. Eu ouvi aquela frase e senti ela pousar no estômago como uma pedra. O casal na mesa fingiu que não estava ouvindo. Os primos de Rodrigo, de repente, ficaram muito interessados nos guardanapos. Silvana deu mais um gole no vinho, satisfeita. Aproveita a festa. A comida tá ótima. Você merece se tratar bem de vez em quando. E ela foi embora, o colar balançando, os saltos batendo no mármore. Eu fiquei olhando para o meu copo. Gente da sua formação. 2 anos. 2 anos desde que aquela mulher tinha saído da minha vida, e ela ainda conseguia me atingir com 3 palavras num salão cheio de gente. Eu coloquei o copo na mesa com cuidado.
Foi aí que eu levantei o olhar e os olhos de Daniel Verano encontraram os meus. Ele estava me olhando da mesa VIP. Não era aquele olhar de reconhecimento distraído que às vezes acontece quando você vê alguém familiar em lugar inesperado. Era um olhar direto, concentrado, o mesmo olhar que ele usava quando estava processando informação importante. Ele tinha visto, ou pelo menos tinha visto o suficiente. Eu não desviei o olhar. Não porque estava tentando parecer forte, mas porque eu realmente não tinha mais energia para fingir que nada tinha acontecido. O nome dela era Silvana Monteiro Braga. 58 anos, cabelo sempre na escova perfeita, unhas feitas toda semana e uma forma de olhar para baixo nas pessoas que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Silvana era daquele tipo de mulher que não precisava gritar para humilhar. Ela fazia isso com a voz baixa, quase gentil, e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela era minha sogra, ou melhor, era a mãe do homem com quem eu tinha passado 6 anos da minha vida. Daniel se levantou da mesa. Ele veio na minha direção. O salão não parou. A música continuou. As conversas continuaram. Mas da minha mesa, dava para ver que cada passo dele na direção da área comum gerava aquela atenção lateral que pessoas importantes geram sem querer, ou às vezes querendo. Ele chegou à minha mesa, olhou para mim e disse com a voz exatamente no volume normal: Renata, que coincidência. Eu me levantei. Daniel, não sabia que você conhecia a família Braga. Negócios, ele disse. E depois, sem mudar o tom, sem fazer nenhum gesto exagerado: vem, tem uma cadeira na minha mesa. Eu olhei para ele por um segundo. Não precisa, eu sei que não precisa, ele disse. Você prefere ficar aqui? Uma pausa. Breve, não, eu disse. Eu fui. Atravessar aquele salão ao lado de Daniel Verano foi uma das coisas mais silenciosamente satisfatórias que eu já vivi. Não porque eu estava tentando fazer isso para ninguém, mas porque eu conhecia aquele ambiente, sabia como ele funcionava, e saber que eu estava sendo vista de um jeito diferente do que Silvana tinha planejado naquela noite tinha um sabor que eu não ia fingir que não sentia. A mesa VIP tinha 4 pessoas, mas agora nós 2. Daniel me apresentou de um jeito que eu não esperava. Essa é a Renata Souza, diretora de estratégia do Grupo Verano. A pessoa que de fato montou o portfólio de infraestrutura que vocês foram ouvir falar mês passado. O homem de antes, que eu soube depois ser Fábio Drummond, sócio de um fundo parceiro, me olhou de um jeito que mudou completamente de quando eu era uma desconhecida do outro lado do salão. A Renata, ele disse, você é responsável pela análise da fusão com a Costrut Norte? Parte dela, eu disse. Parte dela, ele repetiu, com um sorriso. Modéstia. Eu li aquele relatório 3 vezes. Eu sentei. Peguei a taça que o garçom me ofereceu. E do outro lado do salão, com o colar de pérolas e a taça de vinho, Silvana Monteiro Braga me observava com um olhar que eu nunca tinha visto nela antes. Não era mais desprezo. Era a primeira vez, em todos esses anos, que ela não sabia o que fazer com o que estava vendo. A noite foi esquentando do jeito que as noites de casamento esquentam, devagar no começo e de repente rápido demais. A cerimônia tinha acontecido antes, numa capela externa, e o que rolava agora era a festa em si. Música ao vivo, jantar servido em pratos que pareciam obra de arte, e aquela energia específica de quando álcool e emoção se misturam numa sala cheia de gente que se conhece há anos. Eu estava na mesa VIP e pela primeira vez naquela noite estava presente de verdade. Fábio Drummond era o tipo de pessoa que faz qualquer conversa render. Tinha histórias de negócios que pareciam roteiro de série, um humor seco que eu respeitei imediatamente e uma curiosidade genuína sobre o trabalho que eu tinha feito no verano. A mulher dele, Cláudia, era arquiteta, falava com as mãos e tinha uma opinião sobre absolutamente tudo, o que eu achei refrescante. Daniel estava ao meu lado esquerdo. Ele não estava tentando me incluir de forma artificial na conversa. Ele simplesmente conversava comigo do jeito que conversava no escritório, direto, sem rodeios,
com aquela atenção que a maioria das pessoas reserva só para quando tem algo a ganhar, e ele usava o tempo todo. Em algum momento entre o segundo prato e a sobremesa, Fábio disse: "Então você conhece a família Braga de onde?" Houve uma fração de segundo. "De Campinas", eu disse. Conhecia o Rodrigo, o noivo? Fábio levantou a sobrancelha. "É amigo seu?" Foi o disse. Sempre. Daniel não disse nada, mas eu senti que ele tinha registrado. Foi depois da sobremesa que Silvana se moveu. Eu a vi chegando da mesma forma que você vê uma frente fria no horizonte. Ainda longe, mas inevitável. Ela vinha com um homem ao lado, alto, de terno cinza, que eu soube depois ser o cunhado do Rodrigo, e trazia no rosto aquela expressão de dona de festa que vai resolver uma situação. Ela parou na beira da mesa. Vi Daniel, ela disse, como se fossem velhos amigos. "Que bom que você veio. O Rodrigo vai ficar tão feliz quando eu contar." Rodrigo Braga era filho único, herdeiro de uma construtora de médio porte em Campinas, e o tipo de homem que cresceu ouvindo da mãe que merecia o melhor do mundo. O problema é que, na cabeça de Silvana, eu nunca fui o melhor do mundo. Fui, nas palavras dela, ditas num jantar de família que eu nunca deveria ter ouvido pelo corredor. Uma menina bonita, sem sobrenome. Eu me chamava e me chamo Renata Souza. Daniel se virou para ela com a cortesia exata de quem foi bem criado, mas não precisa fingir afeto. "Dona Silvana, parabéns pela festa. Você já conheceu minha." Ela pausou, olhou para mim, e naquela pausa coube um mundo inteiro. "Você já conheceu a Renata?" "A Renata trabalha comigo há quase 2 anos", Daniel disse. Sem pausa, sem drama, só a informação, colocada no ar como um fato simples. Silvana piscou. Era a primeira vez que eu via ela piscar desse jeito. Um piscar de quem está recalculando. "Ah", ela disse. "Que coincidência." "Não tanto", Daniel disse. "A Renata é boa no que faz. Acaba cruzando com o mesmo tipo de ambiente." Silvana riu. Aquele riso que não era riso. "Claro, claro." Ela pousou a mão no ombro do cunhado, uma âncora. "É que eu a conheci em contexto bem diferente, né, Renata?" Ela olhou para mim, esperando que eu concordasse, esperando que eu me encolhesse um pouco, que eu desse aquela resposta vaga, maestrando que eu confirmasse que eu era o que ela sempre tinha dito que eu era. Eu dei um gole no vinho. "As pessoas mudam de contexto", Silvana, eu disse. "É o que a gente faz quando cresce." O silêncio na mesa durou 1 segundo e meio. Cláudia Drummond cobriu a boca com o guardanapo. Silvana ficou com um sorriso parado no rosto por tempo suficiente para parecer uma foto mal tirada. Depois virou para o cunhado e disse alguma coisa sobre precisar cumprimentar outros convidados. E foi embora com os saltos, batendo mais forte do que antes. Fábio esperou ela estar longe o suficiente e disse, baixinho, "Meu Deus." "Fábio", Cláudia disse. "Não, sério." Ele olhou para mim. "Você foi incrível." Eu não me senti incrível. Me senti cansada do jeito que a gente fica cansada quando finalmente solta alguma coisa que carregou por tempo demais. Mas aquele cansaço tinha um gosto diferente do que eu esperava. O noivo apareceu perto das 10 da noite. Rodrigo Braga continuava com o mesmo jeito. Sorriso aberto, cabelo bem cuidado, a facilidade de quem cresceu sabendo que ia ser bem recebido em qualquer sala. Ele estava feliz. Genuinamente feliz, eu achei. E isso foi mais fácil de encarar do que eu pensava. Ele me viu quando estava fazendo a ronda de agradecimento pelas mesas. Parou. "Renata", ele disse, com o tom de quem não esperava. "Parabéns, Rodrigo", eu disse. "A Isadora é linda." Ele olhou para mim por um momento. Depois olhou para a mesa. Registrou Daniel. Registrou Fábio Drummond, cujo fundo tinha feito negócios com a construtora dos Braga no passado. Eu vi o momento exato em que ele processou onde eu estava sentada. "Você conhece o Daniel?" ele perguntou. E havia uma nota estranha na voz. Não ciúme, mas algo parecido com espanto. "Trabalhamos juntos", eu disse. Rodrigo olhou para Daniel. Daniel fez um aceno leve, do tipo que diz, "Sei quem você é, mas não tenho nada a provar aqui." "Legal", Rodrigo disse, com um sorriso um pouco menos seguro do que antes. "Ótimo.
Fico feliz que você tenha vindo. E foi em frente na ronda. Eu fiz girar levemente a taça entre os dedos. Fábio esperou Rodrigo sumir de vista e disse: para ninguém em especial. É uma festa muito interessante. Foi perto da meia-noite que Daniel se inclinou levemente na minha direção e disse, com a voz baixa, o suficiente para ser só para mim: você tá bem? Eu olhei para ele. Era uma pergunta simples. Ele não estava sendo condescendente. Estava perguntando de verdade, do jeito que ele perguntava as coisas quando queria a resposta real, não a resposta educada. Tô, eu disse. Foi estranho, mas tô. Eu vi o que aconteceu antes, ele disse. Quando você ainda estava na outra mesa. Eu não disse nada. Não precisava ter vindo te buscar, ele continuou. Mas queria. Era a frase mais longa sobre assunto pessoal que Daniel Verano tinha dito para mim em 18 meses de trabalho. Eu olhei para frente, para o salão, para o casal de noivos, que dançava agora no centro do espaço com os holofotes em cima deles. Por que você quis? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um segundo. Filha de professora e de mecânico, criada num bairro de classe média de São Paulo, na Zona Leste, onde a gente aprendia desde cedo que dignidade não se compra, se constrói. Formada em administração pela USP, com especialização em finanças internacionais, que fiz pagando com bolsa e com trabalho paralelo. Mas para Silvana, nada disso contava. O que contava era o sobrenome. E o meu não tinha o peso que ela queria para o filho, porque eu odeio quando as pessoas são tratadas como se não existissem, ele disse. E porque você é a última pessoa que merecia ser tratada assim. Eu respirei. Havia ali alguma coisa que eu não sabia bem como nomear, e não ia tentar naquele momento. Obrigada, eu disse. Ele não respondeu. Pegou a taça dele, e a gente ficou em silêncio por um tempo, olhando o salão, e esse silêncio foi o mais confortável que eu tinha sentido em muito tempo. Se você tivesse que escolher, você teria ido embora da festa quando Silvana fez aquilo na primeira mesa, ou você teria ficado do mesmo jeito que a Renata ficou? Me conta nos comentários o que você teria feito no lugar dela, e me diz de onde você está assistindo, porque a gente adora saber de onde vem cada um de vocês. O problema começou às 11h45. Eu precisava ir ao banheiro e aproveitei para dar uma volta rápida pelo salão. Patrícia me pegou no caminho, animada com a festa, mas claramente com alguma coisa na cabeça. Preciso te falar uma coisa, ela disse, me puxando levemente para o corredor lateral. O que foi? Silvana tá falando que você foi convidada por engano. Patrícia fez uma careta. Ela tá dizendo pra gente mais próxima que você apareceu sem ser chamada, que o convite que eu te mandei era só informativo e que você se aproveitou para vir porque sabia que ia ter gente importante. Eu deixei aquilo assentar. Ela disse isso? Tô te contando. Eu enxuguei a boca com o guardanapo que ainda tinha na mão. Não precisa sentir. Eu olhei para o corredor, para a luz branca que vinha do salão. Você me convidou. Eu vim. Isso é tudo que aconteceu. Mas ela está contando uma versão diferente. Eu sei, eu disse. Deixa ela contar. Patrícia me olhou com aquela expressão de quem quer que eu brigue, que eu confronte, que eu faça alguma cena que valide a raiva que ela sente em nome de mim. Mas eu tinha passado dos anos em que a raiva de outras pessoas me disse como eu devia reagir. Vou ao banheiro e volto, eu disse. No corredor, perto dos banheiros, eu passei por um vão de parede que dava acesso a uma área de estar reservada, usada provavelmente pela família mais próxima durante a festa. Não era minha intenção parar ali, mas eu ouvi a voz de Silvana antes de ver ela. Ponto é isso que eu digo. A menina sempre soube se colocar nos lugares certos. É uma habilidade, né? Uma risada. O Rodrigo caiu nessa por anos. Graças a Deus, ele se acertou. A outra voz, que eu não reconheci, disse alguma coisa abaixo. O Daniel Verano, eu conheço de vista do setor Silvana, continuou. Ele não sabe quem ela é de verdade. Essas meninas aprendem a se vender bem, né? É uma coisa que elas desenvolvem cedo. Eu parei de andar. Estava no vão. Não estava escondida. Se ela virasse o pescoço, ia me ver. Silvana não virou. O problema é que ela aproveita qualquer abertura. Sempre aproveitou.
Rodrigo levou anos para perceber. Tomara que o Daniel seja mais esperto. Eu fiquei parada por exatamente 3 segundos. Depois, continuei andando, entrei no banheiro, fechei a porta do cubículo e sentei na tampa fechada da privada, com os olhos no teto. Essas meninas aprendem a se vender bem. Eu conhecia aquela Silvana. A que falava quando não sabia que estava sendo ouvida. Era muito pior do que a versão de frente, porque a versão de frente, pelo menos, tinha a decência de disfarçar. Lavei as mãos. Me olhei no espelho. A mulher que me olhou de volta não tinha mais 26 anos. Não estava mais tentando se encaixar em nenhum lugar que não a queria. Eu tinha 31 anos, um trabalho que eu havia construído com as minhas próprias mãos, e nenhuma obrigação de explicar isso para ninguém naquele salão. Mas havia algo mais que eu precisava decidir naquela noite. Rodrigo nunca defendeu isso claramente. Era o tipo de homem que concordava com tudo que a mãe dizia quando eu não estava perto e ficava em silêncio quando eu estava. Silêncio que eu, por muito tempo, confundi com lealdade. Ficamos juntos 6 anos. Moramos juntos por 3, e eu passei esses 3 anos tentando ser boa o suficiente para uma mulher que havia decidido, antes mesmo de me conhecer direito, que eu nunca seria. Quando voltei à mesa, Daniel me olhou por um segundo e não disse nada. Mas ele tinha aquela qualidade de perceber as coisas, sem precisar que você explicasse. E eu sentia que ele tinha notado que algo tinha mudado nos últimos 15 minutos. Fábio e Cláudia estavam dançando. A mesa estava mais quieta. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse para Daniel. Pode. O que você sabia antes de vir me buscar naquela mesa? Ele pousou a taça. Que você estava sendo ignorada num canto enquanto a mulher que tinha acabado de te humilhar ia de volta para a mesa. VIP, ele disse. Isso bastou. E agora? Eu disse. Depois de tudo que você viu aqui, ele me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido a ler em 18 meses, quando ele estava prestes a dizer a verdade sem embrulhar em nada. Agora eu sei que essa mulher passou anos tentando convencer uma porção de gente de que você não valia nada, ele disse, e que você saiu daqui, construiu uma carreira que faz fundo de investimento, me ligar para perguntar quem é você. E aí aparece num casamento dela e senta do meu lado sem planejar nenhuma dessas coisas. Uma pausa. Ela devia estar furiosa, ele disse, e havia algo no canto da boca dele que não era exatamente um sorriso, mas chegava perto. Eu olhei para o salão. Rodrigo e Isadora dançavam. As luzes estavam mais baixas agora. A música tinha mudado para algo mais lento. E do outro lado do salão, Silvana Monteiro Braga estava me olhando com uma expressão que eu levaria um tempo processando depois. Não era mais a expressão de quem despreza. Era a expressão de quem percebe, tarde demais, que subestimou. Foi quando o DJ pausou a música e o Rodrigo pegou o microfone para fazer o discurso de agradecimento que a noite chegou no ponto que eu não esperava. Ele agradeceu a família, agradeceu a Isadora, agradeceu os amigos, os parceiros de negócios. E então ele disse, tem uma pessoa aqui hoje que eu quero agradecer especialmente, porque se não fosse pela reestruturação que o Grupo Verano fez com a construtora Braga nos últimos meses, a gente não teria conseguido fechar o capital para fazer essa festa do jeito que a minha mãe sempre sonhou. Ele levantou a taça na direção da mesa VIP. Então obrigado, Daniel. De coração. Daniel fez o Mazzeno. E Rodrigo, que estava com o olhar varrendo a mesa VIP, cruzou por um segundo o olhar comigo antes de desviar para o microfone de novo. Eu fiquei absolutamente quieta. Grupo Verano, Construtora Braga, reestruturação. Eu conhecia esse projeto. Eu tinha feito parte da análise desse projeto. O relatório de viabilidade da fusão com a Costrut Norte, que Fábio Drummond disse ter lido 3 vezes, era um projeto que tocava diretamente no portfólio de construtoras regionais e a Braga era uma das empresas analisadas no setor de Campinas. Meu nome estava naquele relatório. O trabalho que havia permitido que a construtora da família de Rodrigo se recapitalizasse e fizesse esse casamento tinha passado pelas minhas mãos. Silvana Monteiro Braga devia a festa dos sonhos do filho a uma análise que eu tinha feito. Ela não sabia disso. Mas Daniel sabia.
Eu olhei para ele. Ele estava olhando para frente, para o palco, com aquela expressão fechada que não entregava nada. Mas ele pousou a mão brevemente na mesa, perto da minha taça, e disse sem me olhar, com a voz baixa demais para qualquer outra pessoa ouvir: eu ia te contar amanhã, no escritório. Você sabia que era a família do Rodrigo? Eu perguntei, na mesma voz. Soube quando você mencionou o sobrenome dele. Ele disse: a Braga Construções foi anonimizada no relatório que você viu. Eu sabia. Você não. Eu deixei aquilo assentar por um momento. Por que não falou antes? Porque ele disse, e agora me olhou. Eu queria ver como você se saía aqui sem saber. Era uma resposta estranha. Ou não era? Eu disse. Ele me olhou por um segundo mais longo do que necessário. Quando Rodrigo terminou comigo, foi numa terça-feira, às 6 da tarde, enquanto eu estava fazendo janta. Ele disse que tinha pensado muito, que me respeitava demais para continuar fingindo que aquilo ia funcionar, e que talvez a gente fosse de mundos diferentes mesmo. Mundos diferentes. Eu ouvi isso e soube, sem precisar perguntar, que era a frase da Silvana. Você se saiu bem, ele disse. A festa foi acabando do jeito que as festas acabam, aos poucos, e de repente os convidados foram saindo em ondas. Primeiro os mais velhos, depois os que tinham filho pequeno, depois os que fingiam que iam ficar, mas estavam claramente com sono. A música ficou mais baixa. Os garçons começaram a recolher copos com aquela eficiência silenciosa de quem quer ir embora, tanto quanto qualquer convidado. Eu já estava me preparando mentalmente para ir quando Silvana apareceu de novo. Dessa vez ela não veio com sorriso. Veio sozinha, sem o cunhado, sem a taça de vinho. Veio com as mãos cruzadas na frente do vestido cor de champanhe e uma expressão que eu reconheci. Era a expressão de quem decidiu fazer uma coisa e não vai mais recuar. Fábio e Cláudia tinham ido embora 20 minutos antes. Daniel estava de pé perto da mesa, conversando com alguém do staff do evento. Eu estava pegando minha bolsa. Silvana parou a 1 metro de mim. Posso falar com você um segundo? Não era uma pergunta real. Era o tipo de frase que, em boca de Silvana, funcionava como ordem. Eu pus a alça da bolsa no ombro. Pode. Ela olhou para Daniel de relance. Ele não estava nos olhando, ou parecia que não estava. Vamos ali, ela disse, acenando para o corredor lateral. Eu fui. O corredor era o mesmo de antes, aquela área de estar reservada perto dos banheiros. Agora estava vazia. Uma poltrona, um espelho comprido na parede, a luz mais fria do que no salão. Silvana ficou de frente para mim e foi direto. Eu preciso que você entenda uma coisa. Tô ouvindo, eu disse. Hoje a noite foi. Ela procurou a palavra com o cuidado de quem não quer dizer errado. Foi uma situação incomum. Você apareceu aqui e acabou que conhece o Daniel. E isso criou uma impressão que eu acho que não corresponde. A que impressão você está se referindo? Eu disse. Ela pausou. Não esperava que eu interrompesse. A impressão de que existe uma equivalência, ela disse. E a palavra saiu com aquele cuidado cirúrgico dela entre você e o círculo da minha família. Porque não existe, Renata. Você trabalha para o Daniel. Tudo bem, você é competente, ninguém está dizendo que não. Mas você está aqui porque você foi convidada por engano e ficou porque aproveitou uma abertura. Isso não te faz parte de nada. Eu olhei para ela. Ela continuou, a voz descendo um tom. O Rodrigo ficou com você por 6 anos e você nunca foi o que ele precisava. Eu sei que isso dói, mas você aproveitou o casamento dele para aparecer, para ser vista, para fazer parecer que você chegou a algum lugar. Uma pausa. Eu só acho que você merece saber como isso parece para quem está de fora. O corredor estava quieto. Lá longe, a música da festa chegava abafada, irreconhecível. Eu deixei ela terminar. Completamente. Sem interromper, sem fazer cara, sem desviar o olhar. E então eu disse, posso te fazer uma pergunta? Ela esperou. Você sabe o nome da empresa que reestruturou a Braga Construções? Uma batida. O Grupo Verano, ela disse, com o tom de quem não entende a pergunta. E você sabe como funciona uma reestruturação de portfólio nesse nível? Renata,
Eu não vejo o que isso tem a ver. Tem tudo a ver, eu disse, tranquila, porque o relatório de viabilidade que permitiu a recapitalização da Braga, o que permitiu o refinanciamento das dívidas, o que abriu o capital para vocês fazerem essa festa do jeito que vocês fizeram, passou pela minha mesa. Silvana não disse nada. Meu nome está no relatório, eu disse. Renata Souza, diretora de estratégia. Se você pedir para o Rodrigo, ele pode puxar o documento amanhã de manhã e checar. Eu sou a analista que viabilizou o projeto que salvou a construtora da sua família. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de uma estrutura que racha por dentro antes de ceder. Eu não chorei na frente dele. Guardei as minhas coisas num fim de semana, devolvi a chave do apartamento que era dele e fui embora com uma mala e uma caixa de livros. Chorei no carro, chorei em casa, chorei no banho por umas 3 semanas e depois parei, porque chorar por quem não te vê é um desperdício de tempo que eu simplesmente não podia mais me dar ao luxo. Silvana ficou parada. O colar de pérolas estava quieto. As mãos ainda cruzadas na frente do vestido, mas com menos firmeza do que antes. Você. Ela começou. Eu não vim aqui para isso, eu disse. Vim porque a Patrícia me convidou. Mas já que você abriu essa conversa, você precisava saber. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não muda nada do que eu disse. Sobre quem você é, sobre... Não muda nada para você, eu concordei. Eu sei disso. Você vai sair daqui, vai reformular a história na sua cabeça e amanhã você vai ter uma versão que te faz sentir que você ainda tem razão. Eu conheço você, Silvana. Você é muito boa nisso. Ela ficou com o rosto rígido. O que muda, eu continuei, é que eu sei. E você sabe que eu sei. E isso vai ficar aqui, entre a gente nesse corredor, e nenhuma versão que você contar, depois apaga isso. Uma pausa. A festa tá linda. Aliás, eu disse. Parabéns pelo filho, e saí do corredor. Daniel estava me esperando perto da entrada do salão, não do jeito de quem estava plantado esperando, do jeito de quem estava de passagem e parou na hora certa. Ele olhou para mim quando eu apareci no corredor. Pronta, ele disse. Pronta. A gente saiu junto. Do lado de fora, o ar de Campinas naquela hora tinha aquela friagem seca de noite de outono. As luzes do estacionamento eram mais amarelas do que as do salão. Em algum lugar longe, um carro ligou. A gente parou perto da saída principal. Você sabia que eu ia descobrir sobre o relatório? Eu perguntei. Sabia que eventualmente ia, ele disse. Não sabia que ia ser essa noite. Por que você não me disse antes de aceitar esse contrato? O da Braga. Ele colocou as mãos no bolso. Porque quando o contrato entrou, você e o Rodrigo já tinham terminado, fazia meses, ele disse, e o trabalho era bom demais para não fazer. Mas, ele parou. Mas, eu disse, mas quando soube que o casamento era aqui e que você tinha sido convidada, eu poderia ter te avisado. Por que não avisou? Ele molhou. Porque eu queria te ver aqui, ele disse. E eu sei que isso é uma resposta inadequada do ponto de vista profissional. O estacionamento estava quieto. Eu olhei para ele por um momento. Daniel Verano tinha 42 anos e uma vida que ele tinha construído com a mesma lógica que eu tinha construído a minha. Trabalho, atenção, recusa de atalhos. Eu conhecia ele há 18 meses e sabia mais sobre como ele pensava do que sobre a maioria das pessoas que eu conhecia há anos. O que eu não sabia era isso. Você devia ter falado, eu disse. Devia, ele concordou. Sem defesa, sem explicação extra. Eu olhei para o céu por um segundo. Algumas estrelas, nuvens finas, a lua no meio do caminho, entre cheia e minguante. Mas você foi me buscar naquela mesa, eu disse. Fui. E você me apresentou do jeito que me apresentou. Sim. E você ficou quieto o tempo todo e deixou a noite acontecer. Sim, eu virei o olhar de volta para ele. Tô com raiva de você por não ter me contado, eu disse. Mas obrigada pelo resto. Ele ficou quieto por um segundo. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, ele disse. Podem, eu disse. Outro silêncio, mais curto dessa vez. Posso te ligar amanhã? Ele disse, fora do contexto de trabalho. Eu olhei para ele. Pode, eu disse. Não havia ali nenhuma pressa,
Nenhuma declaração grande. Só uma pergunta simples e uma resposta simples e o estacionamento quieto ao redor. Isso era suficiente por essa noite. Eu dirigi de volta para São Paulo com a janela levemente aberta. A rodovia naquela hora estava quase vazia. Só os caminhões espaçados, as placas verdes passando no farol, a música baixa que eu coloquei sem pensar muito no que era. Fui processando a noite em pedaços. Silvana no corredor. O rosto dela, quando eu disse o que disse, não era triunfo o que eu senti. Era mais simples do que isso. Era a sensação de ter dito a verdade para um lugar que por muito tempo só tinha ouvido a versão dela. O que aconteceu nos 2 anos seguintes, eu não planejei. Aconteceu porque eu trabalhei, porque eu aprendi e porque às vezes a vida resolve te dar uma segunda chance no momento em que você menos espera. Depois que terminei com o Rodrigo, voltei a trabalhar em tempo integral na empresa onde eu já estava, uma consultoria financeira de médio porte em São Paulo. Fazia análise de investimentos, coisa que eu gostava e levava a sério. Rodrigo dançando com a Isadora. Genuinamente feliz. Eu, genuinamente não importando para isso. Daniel no estacionamento. Posso te ligar amanhã? 2 anos atrás eu tinha saído de Campinas com uma mala e uma caixa de livros, chorando no carro, convencida de que alguma coisa em mim estava errada, porque uma mulher de 58 anos, com colar de pérolas, havia decidido isso. Hoje eu voltava de Campinas no meu próprio carro, com meu próprio trabalho, com meu próprio nome num relatório que havia sustentado a festa que eles tinham feito. Não porque eu tinha planejado essa reviravolta, não porque eu tinha maquinado qualquer coisa, mas porque eu tinha feito o meu trabalho, e o trabalho tinha peso. Gente da sua formação. Eu tinha pensado nessa frase umas 100 vezes nos últimos 2 anos, em dias bons e em dias ruins. No começo ela doía de um jeito agudo, depois ficou surda. Depois foi ficando só uma frase, 7 palavras de uma mulher que não me conhecia de verdade. Agora ela era quase engraçada, quase. Na segunda-feira de manhã, quando eu entrei na reunião semanal da diretoria do verano, Daniel chegou 2 minutos depois de mim, do jeito que ele sempre chegava. Sem pressa, sem explicação. Ele me olhou quando entrou. Eu o olhei de volta. Nenhum dos dois disse nada. A reunião começou. No meio da pauta, quando chegamos no tópico de novos projetos, Daniel abriu um arquivo e disse: tem uma expansão no setor de logística que precisa de análise de viabilidade. Eu quero a Renata liderando. Nenhuma novidade. Era o tipo de coisa que acontecia com frequência. Mas Marcos, que era o diretor financeiro e sempre tinha um comentário para tudo, disse: de novo, ela já está com 3 projetos abertos. Então fecha um e abre esse, Daniel disse, e passou para o próximo item da pauta. Eu olhei para o caderno na minha frente e não deixei aparecer no rosto o que estava sentindo. Mas eu senti. Ele me ligou naquela tarde, fora do horário de escritório, perto das 7 da noite. Eu atendi no 3º toque. Você tá com raiva ainda? Ele disse. Menos eu disse. Mas continuo achando que você devia ter falado. Você tem razão, ele disse. Não vou discutir isso. Isso é frustrante, eu disse. Quando você concorda logo assim, eu não tenho com quem brigar. Uma pausa. E então ele disse, com aquele tom que eu só tinha ouvido 1 ou 2 vezes em 18 meses, um tom que não era de CEO nem de chefe: você quer jantar na sexta? Eu olhei para o teto do meu apartamento. Eram muitas coisas ao mesmo tempo. 18 meses de trabalho, uma noite em Campinas, um estacionamento com ar frio, uma pergunta simples. Quero, eu disse. Silêncio breve. Às 7? Ele disse. Às 7, eu disse. Ele desligou sem cerimônia, do jeito que ele fazia tudo, sem enfeite, sem sobrar. Eu fiquei olhando para o telefone por uns 30 segundos. E então coloquei ele na mesa e fui fazer o que eu sempre fazia quando a vida ficava grande demais para caber num momento só. Abri o notebook, abri a planilha do projeto novo e comecei a trabalhar. Umas semanas depois, a Patrícia me mandou uma mensagem. Você sabia que a Silvana passou mal na semana depois do casamento? Médico, tudo. Dizem que foi estresse. Eu olhei para a mensagem por um segundo. Não sabia. Espero que ela fique bem.
eu respondi. E era verdade. Não porque eu tinha perdoado tudo de uma vez, limpo, sem resíduo. A vida não funciona assim. As coisas que nos machucam ficam em algum lugar, menores com o tempo, mas ficam. Mas eu não precisava mais da raiva de Silvana para saber quem eu era. Essa era a diferença entre quem eu tinha sido 2 anos atrás e quem eu era agora. 2 anos atrás, a opinião dela me dizia alguma coisa sobre mim. Agora, ela só me dizia alguma coisa sobre ela. A Patrícia mandou um emoji de coração. Eu mandei de volta e fechei o aplicativo.